tarde, bom dia, boa noite! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave, uma noite especial, mais uma. Estava com muita saudade de estar aqui e do nosso convidado, que vem pela terceira vez, esse convidado maravilhoso, que já vamos apresentá-lo, então fiquem aí ligados. Mas antes disso, bovinos, querido doutor Alexandre Denjulio, muito obrigado por ter vindo bater esse papo com a gente e nos ajudar nessa conversa maravilhosa que teremos, meu amigo. Prazer é meu, Reginho, uma delícia estar aqui com você. O prazer é todo nosso. E antes de apresentá-lo também, não podemos esquecer que o programa Beyond the Cave agora faz parte da Beyond TV. Então peço para todos vocês que sigam @BeyondTV.br no YouTube, no Instagram. Por favor, curtam, compartilhem o conteúdo, comentem aí o que vocês acharam que foi bom, que foi ruim, deem as opiniões sobre os assuntos que nós iremos debater. Pode xingar também, mandar o seu hate, que a gente assimila. Assimilo caralho, eu falo de volta e eu xingo de volta, eu não assimilo porra nenhuma, então quando vocês xingam lá, sou eu mesmo que falo de volta, já fiquem sabendo disso. E a galera que curte o Beyond the Cave aí, que são nossos apoiadores, eu agradeço, estão acompanhando ao vivo, e se você quiser se tornar um apoiador através do apoia-se, apoia.se/Beyond, BEYOND, por apenas R$20, o que você já ganha? Maravilhosa camiseta de qualidade aqui, tecido, qual que é a marca? Algodão, 100% algodão. Temos aqui uma produção... Reserva. Esse é um deles, né? Tem vários. Você pode escolher a sua tipos, estampa, e a gente tem uma série de produtos na loja que vão atender todos os gostos. Na loja você vai no beyondthecave.com.br e você acha lá todas as estampas. Eu tô com uma aqui também, do Oráculo de Delfos. Tem um monte de gente conhecida. Eu vim direto do trabalho, então eu não tô com a minha, mas devia estar. E obrigado aos apoiadores. Além disso, além de ganhar uma dessas belas camisetas, faz parte do nosso grupo, perguntas para o convidado e consegue assistir ao vivo. Então vamos lá, apoia.se/Beyond, é muito importante para a gente. Vamos ao que interessa. Nosso querido deputado, Léo Siqueira. Primeiro, parabéns, obrigado novamente por ter vindo aí. Eu não vou falar todo o seu currículo de novo, porque já é bem conhecido. Quem não sabe, vá nos outros episódios do Beyond the Cave com a presença dele, vai conseguir ouvir toda a capivara do querido Léo Siqueira, que está fazendo um trabalho excelente. Mas podemos, sobretudo, dizer que é um economista. Sem dúvida, economista da FGV, pós-graduado, em Barcelona, doutorando pelo INSPER, aí estava falando pra gente, conselheiro na USP. Buscando qualificação profissional cada vez melhor. E vários projetos, o cara que trabalhou em grandes empresas, sensacional, cara. Obrigado, boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite, sempre um prazer estar aqui, terceira vez já, eu nunca fui tanto... Virou sócio. A gente agradece, cara. Significa que você gostou, né? Sim, não, o papo é excelente aí. Eu queria meio que continuar o papo que a gente estava tendo aqui antes de ligar os microfones. E eu queria te perguntar como é que tá essa tua vida lá na Alesp, cara? Qual que são os pontos positivos, negativos? Fazer um balanço de 2 anos de mandato. Um balanço. E como que você vê o futuro aí, cara? Pessoal, eu digo, né? Certo. Eu gosto muito do que eu faço, sempre me imaginei fazendo isso, não sabia se ia conseguir chegar ou não, mas gosto de política e economia há muito tempo, e não comecei nada com isso. Não tenho familiar na política, não tem ninguém que fez economia, executivo. Minha mãe é professora, meu pai era mecânico de avião da VASP, meu tio, que é bem próximo, era militar. Eu fui da Academia da Força Aérea, né? Então, sempre gostei muito de política de fora. Então, gosto muito do que eu faço. Mas, como qualquer profissão, obviamente, qualquer coisa que você faça na vida, eu já sou maduro o suficiente para perceber isso, vai ter coisas que você gosta e que você não gosta. E a democracia, principalmente também, nossos sistemas de pesos e contrapesos, checks and balances, tem um lado bom se tem uma medida que você não quer que aconteça. Então a gente sabe que se chegar alguém que a gente discorde totalmente no governo, na prefeitura ou na presidência, ele não vai conseguir fazer o que ele quiser do dia para a noite. Mas também se tem alguém que a gente goste, esse cara também não vai conseguir fazer o que a gente quer, justamente porque você vai ter outros grupos com outros interesses, né? A sociedade é diversa, as preferências são heterogêneas. Então a democracia é feita para tudo e caminhar muito devagar e lentamente.
E aí quem tem uma ansiedade por resultados, quem vem da iniciativa privada, quem tem uma cabeça empreendedora, pode se frustrar um pouco nisso, né? Eu lembro que uma vez eu ouvi a frase do Obama falando no State of the Union, que é aquela reunião que eles têm no início do ano para poder falar o Estado da União. Ele falou: olha, eu sei que vocês estão preocupados e descontentes com as mudanças da velocidade. Eu também tô, ele falava, né? Então, eu acho que eu gosto muito do que eu faço, eu gosto pelos feedbacks que as pessoas me dão, isso é importante. E eu diria se não fosse isso, mas as pessoas gostam muito do que a gente tem feito nesses 2 anos, muito, isso é muito legal, Eu acho que se eu morresse agora, uma das coisas mais legais que tem na carreira política pô, obrigado por você representar a gente lá, obrigado pelo trabalho que você está fazendo pela gente. Isso é muito legal, para mim, isso não tem preço. O lado ruim, além desses checks and balances que eu falei, é que tem 94 deputados na Assembleia Legislativa de São Paulo. É que quando tem uma reunião de líderes, por exemplo, que estão só os líderes dos partidos, que ali eles estão decidindo as principais coisas, e eu sou líder do Novo, porque só tem eu lá na Assembleia, então só sobrou para mim a liderança, eu olho 90%, eu falo, isso aqui não vai levar a lugar, essa porra não vai dar em nada, não vai levar a lugar nenhum. Esses caras não estão nem aí para a sociedade. Esses caras não têm valores nenhum. Esses caras não acreditam em nada. Eles são um bando de hipócrita que não tem valor nenhum. Se você perguntar no que ele acredita, não tem valor nenhum. Nele mesmo. Exato, e no poder dele e o quanto ele pode levar. Então isso é muito desanimador, porque daí democracia é uma pessoa, um voto, lá na Assembleia também, um deputado, um voto. Qualquer coisa que tenha que passar, a maioria sempre você precisa de metade, 50% mais um. Então eu sou um voto. Ainda que seu voto seja muito mais qualificado, na democracia é uma pessoa, um voto. Então lá, um deputado, um voto. Meu voto vai valer do cara que não tem estudo nenhum, que não se preparou nenhum. Então a política é sobre números. E daí chega esses caras lá todos, você fala, realmente é difícil. Então isso dá um pouco de descrença. Por isso que a gente precisa colocar gente cada vez mais mais bem intencionada, mais bem preparada, que de fato é uma das coisas que de fato tem alguma ideologia, acredita e tenha valores, ainda que não seja 100% dos nossos, mas que pelo menos tenha valores. Né? Então isso é a parte ruim. Isso contrasta um pouco com o que o público espera da Assembleia Legislativa, né? Eu acho que a partir do momento que a gente acredita que o Estado pode melhorar a vida das pessoas, ao escutar que grande parte das decisões não vão levar muito à melhoria diretamente da vida do cidadão, isso pode frustrar quem está buscando por mudança, né? Então você acha que nesses 2 anos você pode perceber que muitas das conversas ali vão ser em vão e não vão levar o que a sociedade espera, né? Mais segurança, uma educação melhor, uma saúde acessível. A grande parte das discussões margeiam outros tópicos que não vão levar a benefícios. Eu acho que é essa tônica que eu percebi que você trouxe para a gente desses 2 anos de mandato. A tônica, se eu pudesse resumir, fico feliz que as pessoas estejam gostando do meu trabalho e tal, mas eu sou só um. Tá. Então dificilmente eu vou conseguir fazer grandes coisas lá. A gente precisa de mais gente para poder... Eu falei que uma pessoa um voto, mas não é 100% verdade, porque uma pessoa boa consegue influenciar muitas outras. Então, você vê lá que as pessoas falam, deixa eu ver o que esse cara está falando, porque ele entende disso, então deixa eu ver o que ele está falando. Você vê isso acontece muito em Brasília. Então você pega, às vezes, poucas pessoas bem instruídas, elas conseguem formar a opinião dos outros. E você acha que você consegue chegar num gabinete e falar, meu colega, eu estou te trazendo números aqui, vamos mudar seu voto? Ou ele vai simplesmente ignorar os seus argumentos, os seus números, os seus dados e vai falar, não, o meu bloco vota dessa maneira. Isso rola? Eu sou bem mais cético quanto a isso. Tem uma história que o Obama também, no primeiro discurso dele, quando State Senate, né, senador lá do estado, fez um baita discurso. E aí chegou lá um parlamentar e falou para ele, cara, que discurso, hein? Você mudou muitas mentes aqui, mas você não mudou nenhum voto. Sim. Tá todo mundo coligado ali. Você quer ver um exemplo? Por favor. Prefeitura de São Paulo. O quanto que teve de gente ali que apoiou o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, porque mandou. Porque 6 pessoas lá, 6 caciques partidários falaram, a gente tem que apoiar ele. Mas eu não quero, ele é ruim. Ele não representa os nossos valores. Mas a gente tem. E o cara entuba.
Então eu sou bem cético quanto a isso. Os acordos falam muito alto. Convencimento, né? Isso não chega na... A prática na teoria é outra, né? O que eu acho que funciona é a sociedade fazer pressão, isso funciona sempre. O político, eu te digo, como político que estou e outros que eu vejo, se a sociedade começa a se movimentar, eles respondem. Na hora. Por quê? Porque ele precisa do voto. E ele está sempre preocupado com o eleitor. Sim. Só que se é uma coisa que ninguém está ligando, que ninguém está prestando atenção e que vai passar por cima, eles atropelam. Mas eles voltam atrás. O Pix é um exemplo disso. Sim. O governo foi lá e tentou mudar as regras lá para monitorar o Pix. Que nem era tão relevante assim, porque já é monitorizado. Exato. Que eu falei, tinha até algum fundamento técnico. Tecnicamente tinha algum sentido. Só que as pessoas não gostam quando todo o ajuste está caindo nas costas da população, né? Eles não cortam gasto, continuam os privilégios. Então esse foi o ponto. Mas voltou atrás. O Nicolas, né, que fez o vídeo. Exato. Então a pressão da população funciona. Ô Léo, quantos por cento você acha que da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo hoje em dia, entre aspas, presta, que tá lá para mudar mesmo, que tem esse pensamento que nem você tem? Ou você é um lobo solitário? Eu não quero passar essa ideia de que eu sou um lobo solitário, que eu sou melhor que todos os demais, não quero passar essa ideia, tá? O que acontece é o seguinte, não existe político verdadeiramente livre que viva da política. Não existe. Não existe. Se você vive da política, você já não é verdadeiramente livre. Justo. Então, eu costumo dizer que um cara que está no 6º, 7º mandato, desculpa, esse cara está trabalhando muito pouco pela população. Qualquer um, tá? Eu, 7º mandato, vivo da política, eu já não sou livre para defender aquilo que eu acredito. Porque eu estou trabalhando só para manter os meus interesses e só para manter os meus grupos de interesse, e aí eu vou fazer políticas para determinados grupos e só estou cuidando dos acordos. Então, veja lá, quanto mais velho o cara é, menos reformista, menos idealista ele é. Então, por isso que eu falei, eu não quero passar a ideia de que eu sou um ser iluminado melhor do que os outros. Por isso que eu fiz questão de falar que você era um economista aqui, porque a gente não vai te apresentar como um deputado estadual, você está deputado estadual. Exato. E você é um economista de formação que está buscando aperfeiçoamento, está buscando academicismo, está buscando uma melhoria profissional individual e está colaborando de alguma forma com a sociedade, estando na Assembleia Legislativa por um período. Isso. Por isso, eu faço as coisas que eu acredito, que eu acho que tem que ser feito. E se algum dia as pessoas não quiserem mais que eu represente elas lá, tudo bem. Eu pego e vou para a iniciativa privada e vou fazer outras coisas. Então, eu trabalho muito, me dedico muito para que a política não seja o único caminho na minha vida, né? Para que você possa ter liberdade de poder fazer as coisas que você quer. E aí eu vou dar 2 exemplos. Você pega o Milley e o Elon Musk, por exemplo, e até o Trump. Esses caras têm feito grandes mudanças. Por que eles podem fazer isso? Porque eles não dependem disso. O Musk não depende disso. Sim. O Trump não depende disso. Ele faz porque ele acredita. Agora, você pega um cara que depende disso, ele vai... mas não posso porque o cara vai me tirar. Se todo mundo fala assim, Musk, agora você vai ter que sair e falar, beleza, eu tenho um monte de coisa legal ainda que eu faço. Sim. Né? E o próprio Milley, por quê? Porque ele não chegou lá com os vícios de quem está há 30 anos no poder. Sim, eu acho que a diferença desses 3 nomes que você citou é a base que o Milley tem para aplicar as políticas que ele está atuando, né? Ele é um estudioso, economista também, ele tem uma base da escola austríaca, ele tem uma formação, e você percebe isso nos discursos dele, né? Ele vai fazer qualquer defesa da liberdade, ele faz com propriedade, ele tem um fundamento muito melhor, e acredito que ele usa menos de populismo como o Trump, por exemplo, que tem uma vertente mais populista nesse sentido. Isso. Eu acho que o que ele está querendo dizer mais é do ponto de vista individual, dos caras já estarem resolvidos. Isso, exato. Vida, mas é meio socrático. Eu não estou pegando as diferenças deles. Estou pegando o que tem em comum entre eles. Exato. Que o que tem em comum entre eles é que eles fazem aquilo que ele acredita, eles não dependem daquilo e eles não têm os vícios daquilo, né? No sentido de que se você está no 8º mandato, e daí você tem
Você me desculpa, se alguém sequestra a tua filha e pede pra você fazer alguma coisa, você vai fazer. Sim. Qualquer um faria isso. Sim. Então, Você acha que o Eticamente compreensível. exato. Então você tá o cara lá com um processo nas costas, com um processo no STF, e ele fala, eu vou acabar com os privilégios do STF. E aí os caras, então, é que tem um processo seu aqui que vai desengavetar amanhã. Esse cara, na hora, ele... Por isso você tem que pegar o cara sem rabo preso, Sim. que não tem os vícios. Então o Deep State existe em todas as esferas. Mas muito, mas muito. Como eu gosto muito dos gregos, né, o Sócrates falava isso da República Ateniense, que para o cara poder ter um cargo público, ele já, primeiro, tinha que ser mais velho, tinha que estar com a vida Isso, resolvida, exato. ele resolvia a parte particular, Exato. ia lá, prestava um serviço que não era para ele, né, que era res pública, Isso. e depois ele saía. Isso. E ele né, era constante, não era uma coisa que o cara ficava muito tempo ali, tinha que vazar, não Exato. tinha como, e aí entrava outro, mas tem que estar resolvido, né? Exato. Mas é por isso que e ele criticava a democracia, né? Sócrates criticava a democracia ateniense. Ele falava, isso aqui não vai dar certo, porque você quer, pilotando a sua nau, o melhor piloto, não o mais conhecido e mais popular, que é o que a Exato. democracia nos entrega, né, cara? Exato. O meu conselho para os jovens, eu falo, não entre na política jovem, com 18 anos. Me desculpa, porque Vai ser massa de manobra. você só vai fazer isso. Sim. Vai construir sua história, vai construir sua biografia. E isso acontece nos Estados Unidos. O cara foi pra guerra. Pega o J.D. Vance, que é o vice. Fez Law School em Yale também. Ele foi pra guerra. Uhum. Fez direito. Uma família mega problemática. O cara self-made total. Ficou milionário no mundo de startup, investindo como investidor. Uhum. E daí ele foi e se lançou pra política. E aqui no Brasil, aí você pega uns caras desses, aí o cara entra jovem e depois ele vai fazer o quê? Não tem um caminho para ele fora da política. E ele é obrigado a ficar lá. Então me vê um diretório estadual, me vê um diretório municipal, me vê um cargo ali, ou eu sou assessor teu ali. Então, meu conselho eu não tô falando se exima da política, não, mas... E foi o que eu fiz, não tem hipocrisia nenhuma da minha parte. Foi exatamente isso que eu fiz. Fui para a Força Aérea, depois fui fazer economia, mestrado, doutorado, fui pro mercado. E aí cheguei agora e falei, pô, acho que tá na minha hora. E fui. E ainda acho que tem muito para aprender. Uhum. Então, justamente para o cara poder ter uma história, uma biografia, ter experiência. Porque isso vai fazer diferença. Senão, o que você é? Você é um cara só político que sabe tratar todo mundo bem? Você é um sanguessuga. Exato. Basicamente um sanguessuga. Mas vamos falar das coisas boas que o Léo Siqueira fez até agora. Sim. Você quer falar? Eu quero falar de uma coisa aqui, que é o PL 672 de 2024 aí do SIGA. Você que está liderando, né? Nessa Exato. E queria que você explicasse para quem não conhece o que é esse PL e que você destacasse se teve algum resultado, como que isso está tramitando e o que você espera. Certo. Acho primeiro que a diferença entre mim e eu acho que dá para dizer 99% das pessoas ali dos políticos é que eu faço minhas políticas públicas baseado nos dados, nas evidências. Eu não tiro as coisas da minha cabeça. Por quê? Porque tem muito efeito cobra, né? Que é quando uma tentativa de uma lei ou alguma coisa, ao invés de resolver o problema, piora o problema. A gente pode falar disso depois com mais detalhes, mas é isso. Quando uma lei, na verdade, só para dar um exemplo rápido, no México, muito tráfego de carros, e daí, então vou fazer um rodízio, só que, tem muito carro, então, em vez de fazer um rodízio aqui igual em São Paulo, que é na segunda, placa 1 e 2 não anda, na terça, 3 e 4 não anda, lá você pode andar um dia sim, um dia não. Um dia só placa ímpar, no outro só placa par. Qualquer mais restritivo ainda. Né? Mais restritivo, bem mais restritivo. Você anda só metade, 50% do tempo ali da semana. Qualquer objetivo, tem muito carro, então vamos desincentivar o uso de carros através de um rodízio mega restritivo. O que aconteceu? Como ele era muito restritivo, o que as pessoas fizeram? Tinham 2 carros. Comprou 2 carros. E aí o segundo carro era mais velho, poluía mais, era pior. Ou seja, as consequências não intencionais. Exato, os unintended effects, você piorou o problema que você queria, então não resolveu. Então tem muito efeito cobra em leis no Brasil, tem vários, tem muito. Mais um exemplo aqui, mais uma curiosidade. Tá no Japão, vamos trocar o farol
por lâmpadas de LED, porque é legal, porque é mais ecológico, é mais moderno, e, pô, e vamos gastar dinheiro com isso. Aí trocaram tudo, gastaram alguns bilhões, né? E aí, quando chegou no inverno, as lâmpadas de LEDs não esquentam, e daí congelou tudo. E daí a cidade ficou um caos, e daí teve que trocar tudo de volta. Exato. Ou seja, custou alguns bilhões para nada. Isso se tem em todos os lugares. Porra, se isso aconteceu no Japão, imagino que não acontece aqui, velho. Tem muito, Exato. tem muito. Mais um exemplo, dos Estados Unidos, então. Pô, eles queriam incentivar um tipo de árvore lá, esqueci agora qual que era especificamente. E aí queria incentivar, então, cara, eu vou te dar uma isenção de imposto se você plantar esse tipo de árvore aí na sua fazenda. O cara falou, pô, legal, tá, então agora tem esse incentivo. Eu começou a plantar, só que tinha algumas árvores que não tinha essa isenção. Aí o que o cara fez? Destruiu essas árvores para poder plantar as que tinham isenção. Então tem muita coisa. E é difícil, tá? Quando você expost é fácil falar, mas antes realmente tem várias consequências não intencionais que a gente não consegue visualizar. Então eu tenho muito cuidado em sempre propor um projeto de lei. Eu poderia pegar minha equipe e falar, vamos propor 100 projetos de lei, e eu estaria falando aqui, olha aqui como eu sou produtivo, eu propus 100 projetos de lei. Não faça isso, porque, cara, é impossível eu propor 100 projetos de leis bons. Então, eu tenho poucos, mas que eu acredito que sejam muito bons, todos baseados em dada evidência ali. E aí é o seguinte, então, qual que é o problema da universidade pública do Brasil? Falta de recurso, é simples assim. As pessoas se acostumaram a chegar na melhor universidade, entre muitas aspas, da América Latina, que é a USP, e ter ventilador, não ter ar-condicionado, e o teto está caindo, e ter goteira. Elas acham que é normal isso. Desculpa, não é normal. Qualquer pessoa que viajou para um país de primeiro mundo sabe como é que uma universidade pública boa deveria ser. Com tudo do bom e do melhor. Porque custa e custa muito. De gratuita não tem nada. Então falta recursos. E para receber recursos, a USP recebe 90% do Estado, mais ou menos, que é do ICMS, que é o Imposto sobre Consumo, né? Sobre circulação de bens e serviços. E quando que você olha na Europa, por exemplo, as universidades dependem 60%, 50% do Estado, por exemplo. E aqui a USP depende de 90% do Estado. Só 10% é de outras fontes de receita. Então, o primeiro diagnóstico é que a gente depende muito do Estado comparado com as outras universidades. E grande parte das nossas despesas é folha de pagamento, coisas que você não consegue reduzir. 90% também é folha de pagamento. Já teve época que foi mais de 100% da receita folha de pagamento, quando a USP estava tendo déficit. Então a gente depende muito do Estado e grande parte do orçamento vai para folha de pagamento. O que acontece se você tem uma crise igual a Covid? A economia desaquece, o consumo desaquece, o ICMS é arrecadado com base nisso, e aí você tem a arrecadação diminui, logo a receita da USP diminui, mas a despesa não. Então você vai começar a ter déficit, e eles não podem fazer nada contra isso. Então vamos cobrar de quem tem condições de pagar. Não é justo que a família Setúbal tenha estudado lá e nunca tenha pago R$1. E não vou nem dizer que eles não querem, mas porque não cobraram deles. Então, o que eu estou dizendo é, vamos cobrar dos ricos e dos super ricos? Vamos cobrar dos ricos e dos super ricos. Por quê? Porque é isso que o mundo inteiro faz. A França, que é um estado grande, que fornece muitos bens públicos ali, entre aspas, gratuitos, cobra tuition fee dos alunos. Se você for estudar na Sorbonne, você vai pagar, né? Então, vamos cobrar, vamos olhar as melhores práticas. E é engraçado. Você fala que repercussão teve? Já teve uma repercussão, porque eu fui cancelado em todos os meios de esquerda. Em todos os meios de esquerda. Meus parabéns. Exato. Teve manifestação na USP, na Unicamp. Já foi impedido de falar no Unicamp. Exato. Mas é engraçado, porque quem mais diz defender os mais pobres e diz que quer taxar os ricos, quando a gente propõe isso, eles não querem. Exato. Eles estão prejudicando os pobres e não estão deixando a gente cobrar dos mais ricos, que é isso que eu estou propondo. Mas é uma coisa interessante que você falou, que grande parte das leis, elas são propostas da cabeça da pessoa e ela não foi fazer a lição de casa obrigatória, que seria ver aonde isso foi aplicado, qual foi o resultado. Exato. E um recente
polêmica agora é o 6x1, né? O trabalho, enfim, eles estavam querendo reduzir a jornada de trabalho e foi proposto sem nenhum estudo, basicamente. Então, assim, eu tenho uma ideia, eu tenho uma bandeira, eu tenho uma claque, eu tenho uma ideologia e eu vou levar isso até o final, mesmo que eu faça algum mal para a sociedade que já foi comprovado em outro lugar. Então, a gente percebe que a premissa do legislador seria avaliar aonde aquele programa foi implementado e qual foi o resultado e ver se aplica à nossa realidade. Exato. Seria o que todo mundo deveria fazer. Exato. Só para terminar essa questão da USP, e aí antes de entrar nisso, que acho que vale também, e daí o que acontece? Então eu propus isso. Então primeiro, se você é pobre, não vai pagar. Não vai pagar. Se você é rico, você vai pagar. Simples assim. Se seu pai é um banqueiro milionário, alguém é contra cobrar do banqueiro milionário? Pois é, mas é isso que eles fazem. Eles dizem que eles são contra, né? E aí, beleza. Mas aí eu propus um sistema mais inovador, que é o que tem na Austrália, que é o SIGA. O que diz mesmo a sigla? Eu te falo aqui agora. Exato. Calma aí, um minuto. SIGA. Sistema de Investimento Gradual Acadêmico. O que isso quer dizer? Que você, durante a graduação, você não vai pagar nada. Por quê? Porque se você está durante a graduação e daí sua família ficou doente, seu pai ficou desempregado, talvez você tenha um choque ali. Então, não. Vamos fazer você pagar depois que você se forma, né? Que é o modelo australiano. É o modelo australiano. Vamos pagar depois que você se forma. Então, você se forma, você não paga nada durante a graduação, tem um tempo ali que você também não precisa pagar nada. Depois que você começa a trabalhar, você retribui os salários que você tem graças à sua faculdade, com uma porcentagem da renda. Ganhou mais, retribui mais, vai pagar mais rápido, ganhou menos, retribui menos. E esse é o modelo australiano, que funciona, que é bem moderno. E que quem tem um projeto parecido assim? A Tabata Amaral. Então, quem fica me cancelando aí, se fosse ela, fala, nossa, que gênio e tal. Mas por quê? E aí, como eu falei, essa é a minha diferença, porque é um projeto, para mim, com base em dado e evidência, que funciona, que você vai aumentar a arrecadação, vai diminuir a dependência do Estado, e você vai ajudar os mais pobres. Melhorar a entrega. E qual que é o problema, por exemplo, também da USP ou de qualquer universidade pública? Se é gratuita, você não pode reclamar. Se ficar lá com greve 3 anos, você não reclama, você estuda de graça. Agora vai pagar e ter greve. Vai fazer uma greve numa faculdade particular? Não existe. Não existe, porque você vai falar, cara, eu tô pagando isso aqui, então melhoraria muitas coisas. Então esse é o meu projeto aí. Mas aí você está privatizando a universidade pública. Eu estou fazendo com que tenha mais recursos para os mais pobres. Exato. É isso, eu estou ajudando os mais pobres. Existe a vinculação desse pagamento a algum certo tipo de melhoria direta? Ou esse pagamento vai para a mão do administrador? É um bom ponto. Porque aí eu penso no que você está falando sobre as consequências não intencionais. Porque esse dinheiro na mão, talvez, de um débil mental, a gente não sabe o que pode acontecer. Pode piorar o rolê, né? Esse dinheiro iria para um fundo ali, que seria usado só para investimento e não pagamento não folha de pagamento, essas coisas. Perfeito. Para poder investir. Poderia pensar no mecanismo, podia pensar no endowment, tal, alguma coisa assim. Que é como as faculdades americanas fazem, né? O endowment. Que o endowment eles fazem através de doações. Ali nesse projeto eu tô falando que o pagamento iria para lá. Não é tão simples, mas o endowment deveria ter também. Pra você ter noção, o Yale tem um endowment de 50 bilhões de dólares. Isso gera uma renda mensal monstruosa para reaplicar na universidade. Vamos fazer a conta. 50 bilhões, aí vamos botar o dólar a 6, tá um pouquinho abaixo só para facilitar. 300 bilhões de reais. Se isso rendesse 1% ao mês, 10% ao ano, 30 bilhões, né? De reais. Dá mais de 2 bi por mês, 2,5 bi. Sem fazer nada. Sem fazer nada. Então, sem fazer nada. Não tem receita, não tem nada, ninguém paga, não sei o que, dá 2 bi. Dá 30. A USP gasta 5 bi por ano. Eles estariam recebendo só disso 30. Então, uma vez que você fez o endowment, você está muito bem. Agora, leva tempo, planejamento, etc. E aí você perguntou qual que estágio está isso. Eu não tenho esperança de que isso vá mudar no curto prazo. Não acho que eu consigo passar, mas eu acho que muitas coisas, o papel muitas vezes, você sabe que isso não vai mudar na lei hoje, mas você vai conscientizar mais as pessoas, você vai
mudando a aceitação das pessoas. E isso daqui 3, 5, 10 anos, aí sim você pode ter uma mudança concreta. Então é importante, é igual a privatização da Petrobras. Hoje em dia um monte de gente falaria a favor dos Correios. Se você falasse isso há 10 anos atrás, você ia ser xingado, falar que tá maluco. Então é importante você trazer o debate, colocar o elefante ali na sala, e aí um monte de gente falar, acho que faz sentido o que ele tá falando. E aí, então, estamos nesse estágio. Hoje já muita gente apoia. Já tem bastante gente lá dentro. Muita gente, é óbvio, que é uma questão que se você explique... Quem é contra cobrar do filho de um banqueiro que pagou lá, enquanto que a empregada doméstica nunca vai botar o pé na USP, com raríssimas exceções. Ah, porque tem raras exceções. E aí, essa pessoa não pagou o imposto, pagou o ICMS, não foi para a USP, vai ter que pagar a universidade dela particular, que com certeza não é tão boa quanto a USP, e o filho do banqueiro vai lá e vai para a USP e estuda de graça. É o que a gente está falando isso. Vamos cobrar desse cara? Para poder aumentar as vagas, para poder investir mais? Sim. Se você é contra isso, então não me venha dizer que você defende os pobres, pelo menos. Você pode ser contra, mas então não diga que você defende os pobres. Assim como você, eu vim da Zona Leste também. Eu nasci e fui criado em São Miguel Paulista, saí de lá com 18 anos. Louco. E... Mais Zona Leste que eu, que cresci na Patriarca. Então, assim, segurança sempre foi uma preocupação. Né? Eu me lembro desde pequeno que a gente tinha hora para chegar em casa, sempre chegava com preocupação. Só que eu tenho 45 anos. De lá para cá, a situação vem perdendo o controle. Né? A gente está cada vez vivendo numa selva e que a gente não sabe se consegue pedalar de manhã, às 6 horas da manhã, se vai voltar para casa. Quais são as ações efetivas que você tem proposto na Alesp para melhoria da segurança pública? Certo. A primeira coisa é... Segurança é de competência estadual, né? Então eu legislo sobre isso, um vereador não. Mas, por exemplo, direito penal é de competência federal. Então eu não posso propor nenhum projeto ali que vai reduzir maioridade penal, essas coisas. Isso é para um deputado federal. Se eu for deputado federal, um dia eu posso legislar sobre isso. Uhum. Mas aí, então essa é uma pergunta que eu mesmo me faço. Como é que eu posso ajudar a resolver essas questões de segurança pública, né? Dado que não é tão simples. Uma das formas que eu faço, um deputado tem 10 a 20 milhões ali de emenda por ano, estadual. Então, eu mando para segurança, 50% obrigatoriamente tem que ir para a saúde, tá? 50% tem que ir para a saúde. Então, desse vai 10 milhões, 5 já vai para a saúde. Mas eu mando muito para Polícia Militar, Polícia Civil. Então eu já mandei mais de 3 milhões para eles, para comprar viatura, para comprar, então é uma forma. Equipando as forças de segurança. Podia estar fazendo só quadra society, que é o que muitos políticos fazem. Sim. Constrói uma quadra society. Dá mais votos. Tal, exato. Não faço isso. Nunca enviei uma emenda para construir. Quer fazer quadra society, vai falar com outro deputado, não comigo. Enquanto você tem gente sem segurança, etc., eu vou enviar para comprar viatura, para melhorar os quartéis, para comprar armamento, equipamento, essas coisas. Então já enviei bastante. Isso é uma forma. Outra forma, e aí que eu falei que eu acho que é a minha diferença. Vocês chegaram a ver um pouco sobre a questão que eu postei recentemente sobre a lei dos desmanches? Sim. Receptação. Exato. São Paulo tinha muito roubo de carro, ainda é um problema, óbvio, mas já foi um problema bem maior. E o que acontece? Tem um mercado grande, né? Você tem 40 milhões de pessoas em São Paulo, então um carro vivendo média 10 anos aí de vida útil, você tem um mercado de reutilização de peças muito grande. E aí, por quê? Porque se um carro ficou velho, você pode reaproveitar essas peças. Se um carro foi danificado, uma batida, tem peça para você reaproveitar e tal. E aí você tem um mercado grande de reutilização das peças. O que acontece é que o crime organizado viu isso e falou, então eu posso comprar e vender peças agora, então eu vou roubar carros e aí eu vou desmanchar esses carros. Então os desmanches, que tinham um objetivo interessante, virou sinônimo de crime, de um comércio ilegal. E aí, uma lei muito inteligente, tá? Em 2014, falou, não, tudo bem, vocês podem ter os desmanches de vocês, mas agora a gente vai rastrear de quem você... Primeiro, você vai ter que se formalizar tudo direitinho. Segundo, eu quero certificado de antecedentes criminais dos donos, tá? Para ver. Terceiro,
tudo que você comprar e vender a gente vai rastrear, então eu vou botar tem um capô, eu vou botar um selo, então um QR Code, eu vou saber quem comprou, quem vendeu e onde ele tá. E daí, se você faz isso, o criminoso fala, putz, agora eu não posso assaltar, porque ele tentou lá vender e o cara que ia comprar aquilo ilegalmente, ele fala, olha, não posso mais comprar, porque os homens estão em cima da gente aí. Então ele não compra. Se ele não compra, o outro não assalta, e aí os roubos de veículos caiu muito. 8%. Isso, exato. Que é o artigo aí que você viu de um aluno do INSPER, que se formou, que ele avaliou o impacto da lei de desmanche nos roubos de carro. Reduziu em 8% ao mês. Inclusive os preços de seguro também. Exato. Se você tem menos roubos, o seguro o que faz? Uma probabilidade menor de você ser roubado, ele consegue reduzir o preço do seguro. Isso caiu quase 16% o preço do seguro. Então, eu falei, interessante isso, legal. Será que eu posso replicar alguma coisa nisso? Daí eu falei, eu acho que faz sentido. Dei uma olhada lá fora, dei uma olhada em outros lugares. Os Estados Unidos têm a mesma coisa parecida para cobre. Então, um problema grande de roubo de fio. Por quê? Porque o cara pega o cobre, derrete e vende ali para ferro velho. E aí eu nem acho que aí talvez seja tráfico. Eu não acho que ali seja uma questão de criminoso, assim, cartel, grandes criminosos. Eu acho que é o cara ali que pega e não deveria e tal. Mas qual que é o problema do fio? Porque as pessoas ficam sem transporte, ficam sem telefone, tem hospital que para. Então você tem uma série. Semáforo para. Sim. Então você tem. É diferente do carro que o cara tinha uma violência contra você, ali é um furto, né? Que é ruim, óbvio. Eu já sempre tô acostumado com cancelamentos, eu já sei onde o cara poderia cortar e falar, é ruim, tá? É ruim. Mas. Não tem o cara não vai tirar a tua vida ali. Só que tem esse problema de ter externalidade negativa. Então eu fiz 2 projetos de lei, um para celular e um para fios para metais. Então, para o cara poder ter o cadastro de quem compra e quem vende, para ele não poder vender de forma fácil, tem um controle maior, para ele saber que se aquele celular foi roubado, se aquele celular tiver o e-mail lá, que é o número que identifica foi dito que ele vem de procedência legal, você vai ter como chegar nesse cara. É a lógica mais ou menos que do Gary Becker, que foi prêmio Nobel em economia, que ele fala da lógica econômica do crime. Qual que é a lógica econômica do crime? O cara, o filósofo, esses caras vão falar assim, ou então um cara muito idealista vai falar assim, não pode roubar, tá errado roubar. Sim, óbvio que tá errado roubar. E algumas pessoas vão falar assim, então vamos reduzir a pena para 8 anos de idade, a pena não, a maioridade penal para 8 anos de idade. Pode ser que funcione, isso aí não me parece que faça muita diferença. O cara já sabe que não pode. Todo mundo aqui já sabe que você não pode roubar um carro. Sim. Parece que não tá funcionando só. A gente precisa ter outras formas inteligentes. Então o Gary Becker falou, por que um criminoso comete um crime? De uma lógica racional. Porque você tem um benefício ali a cometer um crime, né, para o criminoso, que é vender o aparelho e tal, vender aquilo, só que você tem um custo. Né? Que o custo de oportunidade. E você pode ser preso, tá? E o seu custo depende da chance de você ser pego, né? E da pena que você vai cumprir caso você seja pego. Então, muitas leis são baseadas nisso, na pena que você vai ser cumprido, que eu nem posso legislar sobre isso. Mas então, vou triplicar a pena, tá? Não sei se isso não tem muita evidência de que já tá lá a pena. Você já sabe, cara, com um latrocínio já tem a pena. Se eu triplicar, não sei se vai ter tanto impacto. O que essa lei faz? Ela age na chance do cara ser pego. Então, a do desmanche foi isso. Olha, se você vender o negócio, a gente vai conseguir chegar em você. Então, a chance dele ser pego aumenta lá em cima. Aumenta muito, vai lá para cima. E aí o custo, então, dele cometer esse crime aumenta muito. E daí, nessa lógica de benefício-custo, ele passa a não roubar carro, não roubar fio e tal. Então, é assim que essa é a lógica do meu projeto de lei, como eu falei, baseado em dado evidência nesse estudo e no que tem de experiência lá fora. E aí agora vamos ver se a gente consegue passar e se a gente consegue fazer uma nova lei de desmanche para celular e fio. Mas, Léo, veja, eu vejo com muito bons olhos você tentar aplicar um dado científico ali para conseguir ter uma aprovação de lei e tudo mais. Só que eu olhando esses dados, eu me frustrei um pouco com a redução, para ser sincero. Você colocou assim, olha, reduziu bastante, a gente precisa seguir nessa linha, precisa passar do desmanche para outros tipos de furto, como celulares, etc.
Mas eu esperava que se o Estado fosse eficiente, eles nos entregaria a resolução do problema, mas ele não entrega. Então, assim, a gente reduziu, de fato. Entretanto, a gente continua tendo assalto, a gente continua tendo roubo. Isso é uma questão, assim, é uma falência apesar da gente diminuir, porque o custo do furto, do criminoso aumentou, o Estado ele não chega sempre. Então, acho que é essa a mensagem que fica. A gente entrega muita responsabilidade para o Estado resolver esses problemas e, por mais que a gente tenha as legislações nesse sentido, eu imagino que a gente ainda carece de soluções para que a gente viva numa cidade melhor. Mas não né? tem bala de prata, né, meu? É isso que eu ia falar. Não tem muito bala de prata. Eu acho que assim, trabalho de formiguinha, né, velho? Isso. E o erro de muita gente tá nisso aí de achar que você vai ter uma bala de prata que vai resolver. Você tá falando de roubo de carro, mas pode ser qualquer coisa, educação. Olha, agora as crianças vão ter tablets na escola, não sei o quê. E daí? Vai melhorar? Eles precisam disso? É isso? Esse aí que tá o gargalo? Sim. Então, são várias coisas. Por isso, você precisa equipar a polícia, você precisa ter a polícia mais ostensiva, você precisa investigar o crime. você precisa investigar. Então, mas já você não pode ter um respondendo- judiciário que solte. Exatamente. Então, são várias coisas. Sim. E aí você vai olhando o filme. Então, assim, de fato, São Paulo está bem violento. Mas quando você olha o filme, teve muitos avanços, principalmente nessa questão de roubo de carro e etc. Né? Era bem pior. Então algumas coisas funcionaram. Essa ideia do custo-benefício do crime é a mesma ideia da população poder se armar, né, cara? O próprio cara que vai assaltar, se ele tiver uma dúvida, se Exato. Motorista. o motorista ou quem for tiver uma arma ou não, ele vai pensar 2 ou 3 vezes antes de cometer o crime, cara. Faz todo sentido. Ele É a teoria do halo de proteção. É muito uma pessoa de bem armada, ela protege a si mesmo e ao seu redor, o seu entorno. Isso tem me intrigado, porque, assim... Qual a sua opinião sobre isso? Eu fiquei 6 meses, né, nos Estados Unidos, lá em Yale, e uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte, cara, se você pega o número de latrocínios, por exemplo, São Paulo é mais seguro do que muito lugar dos Estados Unidos. Mais seguro do que muito lugar nos Estados Unidos. O cara da NFL eles vieram jogar aqui na NFL, lá em Itaquera. O cara do Eagles causou aí. Isso, é Memphis, é onde é... É Memphis. E aí, ele falou, eu me senti inseguro. E alguém falou, cara, olha os índices aqui, você vai ver que São Paulo é bem mais seguro do que onde você mora, né? Então, quando você olha, São Paulo tem índices tão bons quanto o de Washington. Só que a gente não se sente mais seguro do que lá. A percepção é outra. A percepção é outra. Mas o que eu vi é que o tipo do crime é muito diferente, é isso. Você anda com o celular lá, você anda 3 da manhã em Nova York, tranquilo. Aqui você não anda. Então, eu acho que aí eu não olhei isso a fundo, mas uma das coisas que eu tenho pensado é sobre isso, porque lá, como tem a questão do porte de arma, o cara fala, cara, eu não vou assaltar aquele cara porque eu não sei o que ele tem. Eu vou lá e roubo a Target. Isso, sim. Porque o cara não vai fazer nada. Então lá você tem muito mais crime contra a propriedade. O cara entra lá e tal. Pô, você vai lá em Nova York, na farmácia, coisa que não tem aqui, tá tudo fechado, tá tudo lacrado. Né? E aqui em São Paulo você não tem. Exato. Então eu acho que, eu falei, nunca olhei muito a fundo, mas eu tenho uma hipótese talvez que seja um pouco disso, de você falar assim, cara, é melhor eu roubar a Target aqui, porque tem uma legislação que eu posso roubar até $1.000 e tal. Califa. Exato. E não vão fazer nada, do que eu roubar o cara ali na rua e o cara tá armado. Sim. Exato. E aqui no Brasil, como não tem porte de arma nada, as pessoas roubam umas às outras aí na rua. Então, eu vi essa diferença aí. Acho que teria que investigar mais, mas eu teria essa hipótese aí. Ô Léo, e o Derrite, cara, já que você falou dele, né, ele é um cara que tá nas mídias o tempo todo, me parece, né, eu não tenho certeza, que ele faz um bom trabalho, pelo menos é um cara que tá em cima. O discurso é muito bom. O discurso é muito bom, obrigado. Porque ele entrega a responsabilidade para a justiça. Ele fala, as forças de segurança atuam. Né? E a gente acha que percebe que é isso mesmo. Isso é real. Como que você vê o trabalho dele e da relação do Tarcísio e a sua relação com o governo do estado também? Exato. Eu sou muito próximo do Derrite, né? Do governo também. Eu falei que eu sempre tenho minha independência. Já entrei com ação contra o governo, o governador Tarcísio, com um privilégio lá que era para o Ministério Público, entrei com ação lá e tal, levei o governo para o Ministério Público, então para mostrar assim, eu tenho independência, mas a gente tem muitas afinidades, então 95% aí talvez eu voto
junto com o governo, porque eu acho que são bons projetos, acredito na direção, né? E eu acho, o que eu tiver ver que não faz sentido, obviamente vou me posicionar de maneira contrária. Do Derrite também, converso bastante com ele. Eu acho que é isso, ele tenta fazer a parte dele, ele sabe que tem uma dificuldade aí, dessa questão da justiça, porque eu fiz um vídeo recentemente, 2 casos, um que matou um policial das forças especiais e o outro que matou o delegado. O cara que matou o policial já tinha ido 2 vezes para Audiência de custódia. não é mais FEBEM. A casa de apoio ao adolescente. Deve ser uma porra assim. Deixa eu ver aqui, ó. O fato é que essas mortes estão na conta da justiça. E aí eles soltaram essa galera. Fundação Casa, exato. Ele tinha ido para a Fundação Casa 2 vezes já tinha sido preso, já tinha sido depois condenado. 2 anos depois ele saiu, porque foi pego com uma arma, com uma moto roubada, e aí foi roubar uma moto, matou o soldado. O outro cara tinha sido preso 4 vezes. Foi roubar um delegado e matou o delegado. Então, cara, os caras prendem. Só que vai lá a justiça e manda soltar por diversos motivos. Então a gente está com um problema grande aí de impunidade. Eu preciso ver, mas eu acho que eu não tenho competência para legislar sobre isso. Mas uma coisa muito interessante que me falaram, e tem lá nos Estados Unidos, é o Three Strike Law, que é assim, cara, 3 vezes, já era. Não tem mais chance. Você tá esperando o quê? Vai lá, deixa a pessoa pisar na bola com você 3 vezes lá, cara. É ainda aquela frase, fool me once, shame on me. Não, shame on you, fool me twice, shame on me. Que cara, Sim. você me enrolou uma vez, a culpa é tua, se me enrolou 2 vezes, a culpa é minha. Sim. Cara, 3 vezes. Então a gente tá com esse problema aí, as pessoas têm visto isso. Você pega lá a maninha do crime que matou lá, não foi ela, né? Mas foi a quadrilha que ela financiava, o ciclista, né? O Vitor Medrado. Tinha sido presa já, condenada a 10 anos, se eu não me engano. E estava atuando lá no mesmo negócio. E incrível esse cara que matou o soldado, ele tá em casa. Sim. Bizarro. Ele não tá preso, tá? Uhum. Ele tá em casa. Ele tá com o Instagram dele lá, postando coisa. E o Daniel Silveira tá preso. E os caras doidos. Não, e a mulher de batom lá, que passou um batom tá presa. Gloss, que você passa o pano. A sociedade, uma hora ela está preocupada com as coisas dela, não tem tempo de acompanhar essas coisas, mas ela, uma vez ela vê, 2 vezes ela não presta muito. Na 8ª vez ela tá de saco cheio. Sim. A ponto de lincharam um cara, não sei onde que foi essa semana. Lincharam o cara, mataram o cara. Por quê? Porque o cara já tinha sido, já tinha estuprado outra pessoa antes, aí a sociedade começa a fazer a justiça com as próprias mãos. Ninguém aguenta mais. E aqui a gente coloca aí um parênteses, né? Porque a falência da justiça leva ao justiçamento, que foi o que aconteceu lá. Exato. E aí a gente está entregue à barbárie, porque se você pegou o cara certo, muito que bem ele foi punido, e se não for o cara certo, né? Então a gente depende das instituições para que a sociedade funcione da maneira correta, e a justiça não está entregando. É isso que a gente percebe. A gente vive num país em que o grande... O corrupto que teve ali todas as suas condenações anuladas, né? Ele está vivendo normalmente depois de ter roubado milhões e tal, e o pequeno criminoso ali que está no dia a dia recorrendo também está solto. Então isso é um problema recorrente na nossa... Eu tenho sido um dos grandes críticos do judiciário, porque eles são os mais caros do mundo, como porcentagem do PIB. A gente gasta 1,2%, qualquer país aí gasta 0,5% do PIB, mais ou menos. Eles têm privilégios e benefícios que ninguém tem da iniciativa privada. Só fazem merda. Eles acham que é pouco, viu? Exato, eles ainda se fazem de vítima. Eles são considerados nos rankings os mais parciais do mundo. E aí quando você vai ver isso, você fala, não, mas pelo menos estão fazendo o trabalho dele. Não. Palocci teve as penas anuladas. O Toffoli anula um processo que ele mesmo é citado. Sérgio Cabral tá postando da piscina da cobertura. Exato, então a sociedade precisa fazer pressão. Só que tem uma dificuldade a mais nesse caso, que como eu falei no início do podcast, esses caras não precisam do voto, né? Sim. Então eles
E essa lei? Não precisa do voto e não tem recall, né, velho? Você tá lá e tá lá pra sempre. É muito bizarro, né, velho? Então, que tem um fundamento, sim, que é pro cara julgar a lei aos olhos da Constituição e não na pressão popular. Se a Constituição diz aquilo, ainda que a sociedade não goste, ok. Tem um fundamento, mas já se perdeu há muito tempo. Tem um lado ruim. O custo disso é que o cara pode fazer, se ele fizer tomar um monte de atitude ruim, ele não tem o recall, né? Ele não tem o mecanismo de feedback. E quem poderia fazer isso não faz, porque tá amarrado, né? Eu vou lá e prego um monte de coisa lá, falo, a gente tem que ter estado mínimo. Você chega lá, vê eu praticando tudo o oposto do que eu defendi. Não vou ser reeleito. Né? Você fala, cara, esse cara aí me prometeu uma coisa e entregou outra, não vou mais votar nele. E o juiz? Não, dane-se, né? Ele volta o próprio aumento dele. E se ele for pego vendendo sentença, aposenta. Exato. É foda. Léo, o que você acha dessa polêmica a respeito da lei anti-Oruan, tal, que o dinheiro público não pode contratar artista que faz apologia ao crime? Isso é mais do que óbvio, mas a gente tem que falar o óbvio hoje em dia. A gente percebeu que tinha fundamento, né, que a apologia é verdadeira, acontece, as pessoas que falam a respeito do crime vivem daquilo. E o que você acha sobre essa questão que está rolando a respeito de se colocar uma lei que impede o Estado de contratar esse tipo de artista? Isso é opressão ao rapper, à cultura de rua, ou isso é mais do que obrigação? Pô, eu falei que o Rio de Janeiro não devia contratar Madonna? Já não vai além, né? Não deveria contratar artista nenhum. Não, se a gente tem 200 milhões de brasileiros, 100 milhões sem esgoto em casa, você acha que a gente vai ficar gastando dinheiro com o show da Madonna? Exato, falou tudo. Se for uma empresa privada e alguém quiser pagar, aí você não tem muito o que fazer, né? Liberdade, o cara. Eu falo assim, e aí, você quer show da Madonna ou privada? Privada. E pergunta pra pessoa, não vale perguntar, tá? Não vale perguntar pro cara de Pinheiros, porque esse cara tem privado em casa. Sim. Não vale perguntar pro cara que vai no Albert Einstein, tá? Sim. Não vale perguntar pro cara que estuda no Santa Cruz. Você tem que perguntar ao cara que tá agora na fila do hospital, há 2 anos esperando, que não tem o remédio dele. Você tem que perguntar ao cara em que não tem esgoto em casa. Você tem que perguntar ao cara que não conseguiu colocar o filho dele na creche. Você quer que eu faça o show da Madonna ou invista nisso? É simples assim. De fato. Ou seja, não precisa nem, no meu caso, não precisa nem chegar no traficante. No mérito do que ele canta. Não tem que ter dinheiro para isso, enquanto Exato. A gente é um país com problema medieval. Com a agenda do século XIX atrasada. Exato. Não tem saneamento básico, né? Só é a favor disso quem já tem tudo. Sim. Pergunta pro cara que sofre com todos esses problemas que a gente falou, se ele prefere que o Estado gaste 20 milhões para financiar a Fórmula 1, para gente rica assistir lá, Sim. ou se ele prefere fazer hospital, fazer escola, fazer esgoto na casa das pessoas. É simples. Total. Digita aí pirâmide de Maslow, que vocês vão entender o que ele tá falando, que é basicamente isso, né, velho? Primeiro as necessidades fisiológicas. 100% das pessoas que defendem isso não precisam de nada do que a gente tá falando. Exato. Mas sabe por quê? Porque eles ganham um poder político, eles conseguem. Isso é relevante de uma certa forma individualmente para eles, é isso? É um egoísmo fudido. Sim, porque eles ganham em mostrar virtude. Sim. Ele fala: olha só como eu sou virtuoso. Mas aí meu papel é mostrar: não, você não é virtuoso. Na verdade, você está prejudicando os caras que você está falando pro seu grupinho. Léo, você é um leitor assíduo, né, Léo? Para ser um acadêmico e tal, você costuma ler bastante. E você montou o grupo do livro. Sim. Conta pra gente como é que é essa história. Eu tenho um clube do livro. Cara, assim, tudo que eu aprendi, tudo que eu devo, eu aprendi nos livros, assim, né? Estudando. Então, toda a economia foi através de um livro ali. Então, se eu sei macroeconomia, microeconomia, econometria, estatística e tal, foi tudo através de um livro, né? Então, eu estava refletindo, falei, todo o conhecimento que eu tenho é através de um livro. Só que tem um passo a mais ainda, porque eu já me formei, né? Faz tempo. E daí você vê que você vai começando a ficar obsoleto, né? Você vai contando as mesmas histórias, você não tem... E a escola te prepara muito mal para várias outras coisas. Totalmente. Muito. Nós somos médicos e a nossa formação é absolutamente técnica. Absolutamente. Exato. No soft skills. Você não sabe nada sobre... Não vou nem dizer aquelas coisas que todo mundo já fala, tá? Você não sabe pagar imposto, essas coisas. Porque até o cara que faz ADM também não sabe. Economista eu também não sei. É impossível no Brasil saber. Exato, porque a gente tem o manicômio tributário.
Mas você não sabe sobre startup, sobre empreendedorismo. Ninguém te ensinou a negociar. Como é que é uma técnica de negociação? Sim. Vendas. Exato, vendas. E todo mundo é vendedor, né? Vocês talvez precisem menos, mas, por exemplo, agora eu tô muito na vibe na vibe do Andrew, do Andrew Huberman. Andrew, né? O primeiro nome dele. Não conheço. O do Huberman Lab. Esse cara é um fenômeno. Esse cara, ele tem o maior podcast do mundo. Ele é um professor de Stanford. Eu deveria conhecer, então. Exato. Daniel Huberman. Não, Daniel não. Andrew Huberman. Bota aí, Huberman Lab. Ele é um professor de Stanford Neurobiology. Tá. E aí ele fala muito sobre isso. Basicamente, ele te ensina a entender o corpo. Então ele vai falar sobre dopamina, serotonina, sobre glicose. Bacana. Muito. Ele tem 6 milhões de inscritos no YouTube. É o maior podcast, o Huberman Lab. É o maior podcast visto no mundo. Andrew Huberman. Disso. Então eu tô muito nessa vibe agora, porque é uma lacuna que eu não tenho. Cara, nosso corpo é uma máquina. Sim. Nosso corpo é uma máquina. Ninguém te ensinou que você... o que faz dopamina? O que faz serotonina? Quais os problemas do vício de dopamina, né? Como é que você faz para equilibrar isso daí? Então, tô muito nessa vibe agora. Então, que foi uma obra que te transformou, né? Nação Dopamina. Isso. Dopamina e o outro que é melhor ainda, que é dopamina molécula do desejo. Esse é melhor ainda, o Nação Dopamina mais famoso, tem o dopamina molécula do desejo. Então, só para dar alguns exemplos de coisas que eu tenho lido e que tem me ajudado muito. Então, eu lancei por coincidência, lancei hoje internamente lá, porque eu estou indo na 5ª turma do Clube do Livro. O livro é Nação Dopamina, o primeiro. O segundo é Dopamina, a molécula do desejo. Tem o do Amir Klink, que é 100 dias entre o céu e o mar, que mostra a viagem dele lá, que ele foi o primeiro cara navegando da África até o Brasil. Um livrinho super curto. Exato, puta motivador, tal, que ensina sobre disciplina, Sim. sobre planejamento. Tem o coach de $1 trilhão, que é um cara que foi coach do Steve Jobs, do Eric Schmidt, que somando todos os caras que ele foi coach, as empresas deles dá $1 trilhão. Então fala muito sobre liderança. Tem Ruído, do Daniel Kahneman. Então a gente para de ler e a gente fica obsoleto. Qual que é a dinâmica do clube? Você indica, faz resenha? Eu faço a curadoria, então são livros todos que eu já li e falo, esses livros são muito bons. Então você está indicando ali. Isso, tem minha curadoria, estou indicando. E aí eu faço lives sobre os livros, mando um resumo e aí trago convidados. Então já trouxe o Bernardinho, que eu vi que esteve aqui no Beyond TV, que eu vi aqui no YouTube. Boa. O Bernardinho já para falar do livro dele, que era sobre liderança. Sim. Teve o Márcio Atala, que era o cara do Medida Certa, que foi o cara que fez o Ronaldo emagrecer e tal. Você cria todo um ecossistema ao redor do livro ali. Isso, eu chamo especialista. Resenha. Porque, como eu não quis fazer um clube do livro só de economia, eu quis fazer... Eu senti falta dos clássicos aí, tá? Você falou os nomes dos livros, aí queria aquele classicão grego. Você pode me sugerir, inclusive, depois. Com certeza. Você pode me sugerir. Porque o Platão ali tem que estar em algum Eu tô na 5ª turma, e esse tem sido um problema bom. Porque, já indiquei mais de 30 livros. Então, chega uma hora que começa a ficar difícil. E foi uma dúvida que eu tive. Será que eu faço um de economia e tal? Falei, não. Já teve muito livro de estoicismo. Já teve. Você pegou você pegou meditações. Não peguei meditações, que meditações é o mais conhecido, mas é um livro pesado, né? É um livro que leva a fonte, tempo, né? Peguei alguns do Ryan Holiday. Você pegou o Ryan Holiday? Legal. Eu peguei Café com Sêneca, que eu acho que é um livro legal. David Felder. O ego é seu inimigo. Então teve muito de estoicismo. E daí o Márcio Atala, ele foi aquele livro do Outlive. Outlier. Não, Outlive. Pô, vocês leem tudo que eu não leio, eu leio tudo que vocês não leem. Outlive vocês não conhecem? Não. Pô, esse é um clássico, aqui é de medicina, vocês sabem, a gente sofre disso também. Eu não leio quase mais nada de economia. Sim. Eu leio coisas que eu não sei. Exato. Você já fala, mano, eu já estudei isso. Exato. Outlive é do Peter. Cara, é um clássico. Deixa eu ver o autor aqui. É um clássico livro de medicina, Peter Attia. A Arte é a ciência de viver bem. Ele fala sobre a medicina
4.0, eu acho que ele chama, Tá. que é formas de você ter uma longevidade, que muita gente fala de expectativa de vida, né? Mas pouca lifespan, mas pouca gente fala de health span, que é quanto tempo você vai viver bem, né? Bem. Não adianta você viver 100 anos. Funcional. Exato. Eu fiquei surpreso agora, mas é uma coisa em comum também. Se você perguntar os livros de economia, eu falo, cara, faz muito tempo que eu não leio, que eu já li paper e tal, tô dando um descanso pra minha mente. Mas pode me indicar os clássicos, e a ideia foi essa, E eu falo pra eles tranquilamente, falo, vocês me pagam pra ler livro. Vocês me pagam pra ler livro, porque como eu tenho que fazer, eu sou forçado a ler Sim. mais livros, a ler livros novos, pra não ficar indicando só sempre os mesmos, e aí eu tenho que estar sempre a leitura. E, cara, quando eu morava na Zona Leste, né, na Patriarca, eu ia quando eu trabalhava na Faria Lima, eu pegava ônibus, e quando eu fiz o FGV também, pegava ônibus, metrô, eu gastava 1h20 ali pra ir, 1h20 pra voltar. Então, 3 horas por dia de transporte público. Aí eu lia muito, né? Porque eu tava lá parado. E depois eu mudei, né? Daí eu fui vencendo na vida, graças a Deus. Exato. E as pessoas ficam escondendo. Não, tem que vencer. Todo mundo tem que vencer na vida. Exato. Pô, ficar rico, dinheiro, sucesso, é isso. Vamos parar com esse negócio de que ninguém mora na favela por opção, tá? Ninguém não mora na favela por opção. É raríssimo. As pessoas moram porque não tem condições. Vamos parar de glamorizar isso daí. Só quem quer se esconder que mora por opção. Exato. E aí nem por opção ele né? Ele tá se escondendo. Verdade, não quer liberdade. Precisa. Exato. E daí, eu falei, pô, eu parei de ler. É porque eu tinha parado de ter essa 1h30 forçada. Consigo mesmo. E aí eu parei de evoluir muito, assim, em várias coisas. Aí eu conversei com um amigo meu, milionário, e ele falava, você já leu esse livro? Eu falei, não. Você já leu esse livro? Eu falei, não. Você já leu esse livro? Eu falei, não. Eu falei, cara, tá errado. Esse cara já é muito rico, tem 50 bilhões de vezes mais rico do que eu, tem muito mais sucesso do que eu, e ele tá lendo mais do que eu. Tipo, se existe uma diferença entre nós, ela só vai aumentar. Sim. Eu falei, eu preciso ler. Eu falei, vou criar um clube do livro, em que eu vou indicar os livros para as pessoas, que eu já li, e as pessoas, se quiserem fazer parte, elas vão, é tudo voluntário, e elas pagam lá para a curadoria, e aí eu chamo convidados, etc. Então isso me força muito a ler, e aí sobre assuntos diversos. Ou seja, a motivação partiu da sua necessidade de aprender mais. Total. Exato. Deixa eu... E aí, se eu pudesse agregar isso pros caras ainda, pronto. Sim. Como a gente não tem muito tempo, porque nós teremos o Brasil na sequência, eu preciso fazer. Pena, porque eu não consegui falar nada do que eu queria. Te atrapalhei, Reginho. Não é isso. É que realmente a gente precisa de 2 horas, pelo menos. Sempre foi assim, né? E hoje a gente não teve tanto tempo. Eu preciso fazer a pergunta. Cheguei atrasado, desculpa. Pode ficar na minha conta. Não é por isso, não. É porque o Matheus fudeu a gente também aqui. Também. 20 minutos aqui, né, Matheus, arrombado? Não, né? Beleza. Eu preciso fazer a pergunta do apoiador. Queria fazer a pergunta do Bruno Tegão aqui. Ele pega um assunto que eu acho que você até vai querer gostar de falar. O que você acha do cerco se fechar com o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos? Você acha que impacta alguma coisa aqui? Você acha que isso vai dar alguma coisa? Não? Pauta bomba no Beyond the Cave. Cara, eu sou muito estoico, tá? Já entendi, já. Em geral, eu invisto muito tempo naquilo que está no meu controle e naquilo que afeta a minha vida, tá? Eu separo a vida do que é sinal do que é ruído. O que é ruído eu elimino tudo, falo, cara, não adianta eu ficar vendo Cidade Alerta, as pessoas se matarem, o cara tá preso na lança. Não tenho controle nenhum sobre aquilo, não tenho poder nenhum sobre aquilo. Então, eu cuido do meu clube do livro, eu cuido do meu mandato, eu cuido do meu projeto e tal. Para dizer que é isso, eu não acompanho isso nos detalhes, porque... ainda que seja importante, né? Eu tenho outras coisas que sim estão no meu controle, né? Dito isso, feito esse disclaimer, eu acho que ele tá mais acuado, sim. Ele comprou briga com o Elon Musk, né? Só que ele não imaginava que o Trump seria eleito e que o Elon Musk seria um cara extremamente forte no governo americano. E aí você juntou com o CEO da Rumble, né? E aí, então, essas pessoas... E agora você tem lá um projeto que foi aprovado para poder bloquear os bens dele, se eu não me engano, né? O visto. Foi visto, exato. Visto. Então, isso daí com certeza vai estar fazendo preço e muitas pessoas têm dito que até um racha dentro do próprio STF. Ainda que de dentro para fora eles tentem mostrar uma unanimidade ali, né? Internamente tem tido um racha ali, falar, pô, talvez você esteja extrapolando aí, né, os limites. Então, eu acho que se isso vai dar
algo concreto ou não, não sei. Eu gostaria sim que tivesse um sistema de contrapeso que, como eu falei, não existe hoje. Por quê? Porque quem deveria fazer isso? Você tem 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, né? E aí você tem a independência entre os poderes, e aí, teoricamente, não existe autorregulação, não existe. Um vai regulando o outro. Ok, mas a partir do momento quando você tem 2/3 do Senado com processos no STF, ou com qualquer processo, que independência você tem? Que senador vai chegar lá e vai botar o dedo na cara deles? Por isso que sobra muito pouca gente, até na Câmara. Por que o Marcel Van Hatten, do Partido Novo, é um dos que mais fala sobre isso? Porque é um dos poucos que podem. Por que eu falo muito do judiciário? Porque Tem eu rabo posso. presa, né? Porque eu posso. Porque 90% não pode. Capivara do Léo tá limpa. A ideia... Tá limpa e você nem precisa puxar, porque se eu soubesse que ela estaria suja, eu não arriscaria isso. Claro. Se acabar com a quantidade de foro privilegiado que você tem, era um jeito de você conseguir minimizar isso também, né? Tiraria o julgamento desses possíveis crimes cometidos por parlamentares da mão do STF, né? É um bom ponto, verdade. E o Moro falou muito isso, né? Eu não tinha pensado que isso, além de se tirar este privilégio, que é um absurdo, vai ser melhor até para eles, e para a democracia. Exato. Aí você melhora o sistema de pesos e contrapesos, né? Exato. Seria uma coisa foro privilegiado, e aí o cara lá vai te julgar e você, teoricamente, deveria fiscalizar ele também. Não pode, porque o cara também vai te julgar, né? Fica aí uma dica aí para sua próxima aventura lá. Federal. Você vai. Exato. Então, antes da gente partir para o nosso pedido do livro... Deixa eu fazer uma última pergunta aqui. Eu fiz minha lição de casa. Não, é rapidinho, porque assim, eu fiz minha lição de casa, eu preparei minhas perguntas e eu queria perguntar para o Léo. Recentemente, a Alesp confrontou o Itamaraty no sentido, não um confronto direto, mas assim, o governo federal ignorou a questão Israel-Palestina nos últimos tempos e tem se posicionado de maneira extremamente grotesca, para não dizer, me faltam adjetivos, né, e aí a Alesp foi lá e representou o que eu acredito, né, então eu me senti acolhido, e foi a Frente Parlamentar de União Brasil-Israel. Segunda-feira agora. Foi. Então, assim, queria que você falasse um pouco isso, mandasse o que aconteceu lá na Alesp. Eu me senti acolhido, respeitado e o meu interesse de estar representado ali, porque o governo federal não me representa nesse quesito, eles só falam besteira a respeito da questão do Oriente Médio. Como é que foi? Eu faço parte dessa frente parlamentar. Parabéns, são 23 parlamentares. Como membro, quem fez foi o Danilo Campetti, que, para quem não sabe... Republicanos. Para quem não sabe, foi o cara que prendeu o Lula. Sério? Não sabia disso. Ele é policial federal. É o cara que prendeu o Lula. Em outra atividade. Hã? Ele estava na atividade... De policial federal. Exato. E aí, então foi o Danilo Campetti. Um salve para você. Exato. Sou membro. E é isso, para mim é muito óbvio ali quem que é o terrorista e quem não é, né? A partir do momento que você assassina as crianças, a partir do momento que você estupra as pessoas. Não existe equivalência moral alguma, não existe resistência. Não existe. A partir do momento que você fala from the river to the sea, querendo... acabar com o Estado de Israel. Exato. E eu passei lá de novo, estava nos Estados Unidos, quando teve aqueles protestos lá. Eu estava lá naquela época. Sim. E aí foi um pouco mais fraco. Que absurdo que aconteceu ali. Absurdo, exato. E foi a cessação de financiamento ali da comunidade foi bastante importante, porque eles eram financiadores pesados dessas universidades e que estavam ali apoiando o terrorista abertamente à luz do dia. Né? E de novo a hipocrisia das pessoas, assim, as pessoas que chamam todo mundo de fascista, então quer dizer, você pode matar judeu, você pode matar criança judia só pelo fato de ser judeu, você pode querer o fim do Estado de Israel, né, querer o fim do povo judeu, isso daí não é fascismo. Agora, basta você discordar deles que você é um fascista. Exato. Então, ou seja, fascista é só nazista, quem eu não gosto, né? Então, mais uma vez, a hipocrisia deles. Queria pontuar isso. Obrigado, Regina. Que isso, jamais, pelo amor de Deus. Mais uma pergunta, brincadeira. Os caras me matam lá, tô esperando. Tá tudo certo. Brasil no cru vem aí. Vamos terminar, vamos fazer o pitch do livro. Pitch do livro, vou ganhar essa. Tá aqui, ó, dá pro papai. Quer que explique ou você explica? O pitch do livro é o seguinte, a gente tem 1 minuto para te convencer a ler esse livro aqui. Então, a gente vai tentar te mostrar o que ele tem de bom e você vai comprar um dos dois. Primeiro ele tem que descobrir
quem que trouxe Quem qual trouxe livro, qual, né? A exato. primeira etapa é descobrir quem trouxe Exato. qual livro aqui, e aí depois 1 minutinho pro pitch, né? Exato. E aí quem fizer o melhor pitch, ele leva o livro para casa. Exato. O primeiro livro que nós temos aqui, Lê aí, Reginho, lê aí. O Peregrino na Terra Desolada, Russell Kirk. livro número 1. Fala sobre o quê? Calma, já Ah, chegaremos essa é a lá. segunda Primeiro etapa. você vai adivinhar. Exato. Segundo livro, Tipos de Personalidade, o modelo tipológico de Carl Gustav Jung, Daryl Sharp. Quem trouxe qual? Quem Qual a trouxe? especialidade de Qual? vocês? Eu sou urologista. Eu sou gineco. Tá. Não mudou muita coisa. Da última vez eu levei o de Roma. Era teu. Era o meu. É óbvio, eu sou o maior vencedor do pitch, meu rei. Era o de Tá na liderança. Você levou qual deles? SPQR? Da Mary Bird? Ou você levou Fala o nome do livro. SPQR? Não. Senatums e Populus? Não. Quase que tinha Roma no título. Era o. Ai. Não lembro. Tanto livro de Roma, velho. Tanto livro de Roma. É um capa preta, não é? Acho que sim. Eu já vou relembrar aqui. Vamos lá. Quem Tá. trouxe Kirk? Quem trouxe Jung. Carl Jung? Eu acho que você trouxe o Kirk. Eu? Certeza? Posso perguntar? Os universitários. O Léo tá falando que o Reginho trouxe o Kirk E eu trouxe Jung. e o Bovinos trouxe o Jung. Quem está nos ouvindo já sabe Já sabe. que ele Errou! errou! Caralho. 50% de chance. Dessa vez você não acertou, É velho. que o Reginho gosta muito. Talvez também não. O Reginho gosta muito de falar sobre Jung e as personalidades. Ele sempre. Eu já li muito Jung, né? E ele Eu procura cara, qualificar as Eu pessoas. sou e um amante analisar. do Jung. Exato. Então, Eu não sou um amante do Russell Kirk, né? Mas enfim. Pô, vocês têm que fazer o pitch. Agora eu vou fazer a Já venda. fez eu tô o seu. procurando o nome do livro de Roma. Posso começar, Reginho? Comece enquanto eu procuro. Então de vamos novo, lá. por favor. É o seguinte, o Russell Kirk é um dos conservadores pilares assim do pensamento mais moderno em relação ao conservadorismo, e eu trouxe ele porque eu gosto muito da ideia que ele traz de comunidade, no sentido de que nós somos uma formação social que ela passou dos nossos antepassados e que nós vamos deixar para os nossos filhos e gerações futuras. Então, a ideia é de que você tem que sempre melhorar o seu meio, que a vida vale a pena e que você sempre traz alguma coisa positiva e acrescenta algo no final. Então, ele também fala sobre a moralidade que a religião traz, né, para a comunidade. Então, eu gosto muito da ideia de que a gente não é a liberdade plena e simples, mas existe uma moralidade por trás e a gente sempre traz um degrau acima. A gente não pode desprezar o que foi feito e tem que absorver o que foi bom, reformar e trazer melhorias para os nossos descendentes. Muito Russell bom. Kirk. Dentro do tempo. Gostei, olha lá. Contemporâneo Dentro americano, do tempo. Muito bom. século XX. Ótimo pitch. O livro era Em Nome de Roma, os conquistadores que formaram o Império Romano, de Adrian Goldsworth. É esse, não é? Essa capa aqui, ó. Coisa linda. Esse aí mesmo. Mas vamos falar de hoje. Vamos lá, então, meu amigo. Cara, eu te trago um cara que para atividade política é essencial. Atividade política para se construir um gabinete, a atividade política para escolher quem vai fazer qual tarefa, depende muito de você saber como que as pessoas funcionam. E o Carl Jung, quando ele se separou de Freud, ele começou a olhar para a forma, como que as pessoas são do ponto de vista de comportamento, através das atitudes extrovertidas ou introvertidas, de como se relacionam com o mundo, ou de uma forma fechar portas ou abrir portas, mais exploradora, de como interpretam aquilo que percebem, se de uma forma mais racional e analítica, ou de uma forma mais pessoal e empática, e como que esse mundo é percebido, se de uma forma sensorial, através dos sentidos e do momento, ou de uma forma intuitiva. Ele coloca aqui a construção das 16 grandes personalidades que a gente tem, e eu com certeza você se encaixa numa delas, e aquelas pessoas que vão trabalhar para você também se encaixam numa delas. Esse é meu pitch. Garoto! Agora tem que escolher um, né? É isso. Agora, meu querido
Léo Siqueira, primeiro, muito obrigado, né, velho? Muito bom te receber. Foi um prazer. Pena, Porra. cara, a gente não conseguiu fazer aquele programa de 3h30, Massa. que daria. Sempre um prazer conversar com gente inteligente. Fica aí mais um convite aí já. Bem intencionado. Com certeza. Manda um boleto aqui do Vou mandar. A gente vai te pagar um royalty aí pra poder vir aí, fica tranquilo. Mas qual pitch que você mais gostou e qual livro você vai levar pra casa? Eu falei, eu tô na pegada de entender como funciona o nosso corpo, nossa cabeça e tal. Então, garoto! Cara, tô cansado de perder esse pitch. Hoje eu falei que eu não ia perder, que eu ia dar o meu melhor, que eu ia botar o coração na chuteira, na ponta da chuteira, mas não levei. Você foi muito técnico. Assim, de fato eu quero isso, tá? Não foi tão difícil. Mas você tinha que falar assim, cara, você tá lendo algum livro? Não. Então você vai parar agora, você vai ler esse hoje à noite. Comunicação persuasiva. Você tá lendo, para e você vai me agradecer depois de não ter começado antes. Nem falar do livro. Tá. Exato, foda-se qual é o livro. E você vai me agradecer. Cara, você não leu isso, você nunca ouviu falar disso. Então, aí, tá vendo? Precisa ver, exato. Não, você tá andando a 50% do que você poderia. Exato. E aliás é de psicologia, tá? Precisa melhorar. Muito bem. Bom. Você fez uma ótima escolha, meu amigo, e depois eu Obrigado. Se desse o feedback, e se você gostar, isso é uma coisa mais introdutória, tá? Se você gostar, eu te apresento as coisas que vão mais a fundo, porque essa teoria é maravilhosa e eu a utilizo todos os dias da minha vida. Todo dia a gente aprende alguma coisa. Eu tive uma aula de persuasão aqui com você. Eu sou política, né? Persuasão. Você não você está. Estou. É isso. Exato. Querido, muito obrigado. Que delícia. Muito agradeço de coração aí. Nós desejamos para o nosso deputado, do qual voltamos, todo sucesso, que você consiga realizar as coisas que você quer até o término do mandato e que, se Deus quiser, aí o que você escolher, né? Se vai para outro lado. Foi mais alto. Estaremos torcendo para você, porque a gente sabe que você tem um coração maravilhoso aí e faz um ótimo trabalho, tá bom, cara? Obrigado mesmo. Pô, obrigado. Eu que agradeço. É difícil você estar lá na cova, lá entre os leões, mas você de fato conversar com as pessoas, e aí de fato a gente está na arena, né? E não é o Cristo que importa, né? Sim. Todo o crédito pertence a quem tá na arena, com a cara cheia de sangue, suor e lágrima. Eu lembro disso do teu podcast. Exato. The Man in the Arena. E quem tá falando, eu falo que é o Léo Brabo, pode olhar ele na Lesp lá. Tem os piqueteiros tal, e tá sempre o Léo lá firme, defendendo suas ideias, e não importa a gritaria, as ideias prevalecem. Eu vim de Arthur Alvim, o meu avô e minha família inteira é do Nordeste, Paraíba, Pernambuco. Não é com grito que vão vai chegar meia dúzia de esquerdista lá, vai gritar, precisa muito mais. Eu fiz o vídeo do cara aí, esse cara que assaltou e matou o soldado. Aí começaram a me mandar mensagem eles e tal, acho que vai me intimidar, porra nenhuma. Eu falo na Lesp lá, não passa, eu tô aqui dentro da Lesp, é pra ir pra lá, tá cheio de manifestante lá, não passa lá, porque senão é perigoso. Mas por que não pode passar? Eu tô dentro do meu local de trabalho e não posso passar? Eu não vou provocar ninguém, eu só vou passar. Sim. Então quer dizer que agora vocês estão botando a culpa em mim, então. Então quer dizer que ela foi estuprada, mas também quem mandou ela andar de saia curta? A gente não usa isso como justificativa, né? Exato. Então por que eu vou aceitar isso como justificativa? Não é pra agredir ninguém só porque a pessoa pensa diferente, porra. Eu não vou agredir ninguém. Então eu vou andar e não vou abrir mão do meu direito onde eu tiver que me posicionar. Não vou fazer isso. Não vou sair da onde eu tô para ficar provocando os outros. Mas no meu local de trabalho, onde é meu direito de fala, onde eu tenho espaço, não vou voltar atrás. Pode fazer o que for e não adianta. Então é isso. Mas o apoio de vocês faz muita diferença, de verdade. Tem uma pessoa de verdade aqui que às vezes está com mais energia, às vezes sem energia. Então isso de fato ajuda a falar, tem um propósito, as pessoas votaram na gente, elas pagam os impostos lá, elas esperam algo em troca. E eu fico feliz quando a gente consegue contribuir. Então contem comigo, estamos aí à disposição. Estamos servindo vocês. Maravilha. Mande seus contatos então pra gente. Agora, @ Léo Siqueira BR em todos eles. Twitter, tem 92 mil pessoas lá, Instagram tem 358 mil, TikTok também, Léo Siqueira BR, e agora um canal no YouTube. Boa, genial.
Canal no YouTube que é para poder ficar lá os vídeos, para poder falar sobre economia. Vídeos curtos, 12 minutos, 14 minutos. Eu tive lá. Isso. Muito bom, muita informação. E ali você se posiciona mais como economista do que como. Lá eu tô para ensinar, sim. Eu tô menos para fazer a política e para deixar o negócio daqui a 5, 10 anos. Muito inspirado no que eu falei, no Huberman Lab. Show. Acho que falta alguém para ensinar economia de verdade, com base. Então estamos lá no YouTube agora, tudo Léo Siqueira BR, pode seguir a gente. Segue lá. Sensacional. Sigam o Léo, @beyondtv.br e até a próxima.